Senhor presidente, eu queria inicialmente cumprimentar a Vossa Excelência pela decisão de trazer esse tema para ser resolvido aqui no plenário do Senado no dia de hoje. Primeiro cumprimento que faço a Vossa Excelência, sem também deixar aqui de externar minha posição, que no meu entender, a votação que teremos que alcançar é a votação do dia de hoje. Veja, senhor presidente, diz o artigo 53, parágrafo 2º da Constituição, que nos delega a resolução desse tema, que cabe à casa respectiva, remetidos os autos, resolver sobre a prisão, ou no caso da interpretação nova do Supremo Tribunal Federal, resolver sobre esta situação com o voto da maioria dos seus membros. Diz o artigo 270 do Regimento Interno que as proposições em curso no Senado são subordinadas em sua apreciação em um único turno de discussão e votação. Essa eu não posso deixar aqui de externar e não fiz em respeito a Vossa Excelência em questão de ordem, é minha interpretação sobre o procedimento nosso nessa votação. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, nós não estamos, na tarde de hoje, avaliando a biografia de ninguém. Não é disso que se trata. Por melhor que seja a biografia de quem quer que seja, a biografia de qualquer cidadão, à luz do ordenamento que tanto foi citado aqui da Constituição da República, a biografia de qualquer cidadão é submetido ao caput de um dispositivo basilar da nossa Constituição, que diz que todos os cidadãos são iguais perante a lei. Eu sou um dos que compreendiam que não caberia a nós a função que estamos delegados no dia de hoje, porque estamos delegados pela decisão do Supremo Tribunal Federal da última quarta-feira, estamos delegados à condição de julgadores. Não foi essa a condição ao qual nós fomos designados pelo povo dos nossos estados. Nós fomos designados para sermos legisladores, apesar de divergir da conclusão respeito à decisão do Supremo Tribunal Federal. Respeito, e já é importante aqui nós nos incumbirmos da nossa condição de julgador. E eu repito, na condição de julgador nesse caso, não está em análise aqui a biografia de quem quer que seja a biografia do senador, por melhor que ela seja e é. Não está em análise aqui para nós sobre a aplicação das medidas preventivas previstas, das medidas cautelares dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porque o Supremo já decidiu que cabe a nós sustar ou não essa decisão do Supremo Tribunal Federal aqui. O que nós, como julgadores, agora vamos opinar e decidir é sobre os fatos. E quais são os fatos, senhor presidente? Os fatos constituem a denúncia feita pelo Procurador-Geral da República, que foi acatada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. E é importante aqui exarar qual foi essa decisão e o que foi denunciado por parte da Procuradoria-Geral da República. Veja, diz naquela fundamentação, e é isso que está em análise para nós, diz naquela fundamentação a ação proposta que resultou na suspensão do mandato do senador. Diz o seguinte: na ação cautelar número 4039, o senador Delcídio do Amaral ostentava situação jurídica idêntica a que ora se analisa em relação ao senador em questão, ao senador Aécio Neves. Nós, chamados para decidir na situação anterior em relação ao senador Delcídio, o que optamos pelo voto de quase 70% desse plenário, a manutenção da decisão exarada por parte do Supremo Tribunal Federal. Mas quais são os fatos que a Procuradoria-Geral da República alega para pedir a suspensão do mandato e ato contínuo, o recolhimento domiciliar noturno como medida preventiva à investigação? Os fatos são os seguintes, diz a fundamentação:
Abundam, portanto, os fundamentos jurídicos de ordem constitucional, legal e jurisprudencial a legitimar. O pedido original era esse, a prisão cautelar do senador. Com mais razão ainda legitimam, de forma subsidiária, o restabelecimento das medidas cautelares diversas, sobretudo a suspensão do exercício das funções parlamentares ou da qualquer outra função pública. Mais adiante, há a descrição dos fatos. Com efeito, diz ainda, na continuação da decisão, que estamos a julgar. O que estamos a julgar é isso. Com efeito, dentro da atual atmosfera política e na linha do planejamento para obstruir e impedir os avanços da Operação Lava Jato, as provas colhidas no inquérito número 4483-DF, em harmonia com as provas carreadas ao longo de outra investigação, inquérito 4367, apontam para uma participação efetiva do senador no cometimento do crime de impedimento ou embaraço à persecução penal na sua forma tentada. Mais adiante, vem a descrição dos fatos por parte da denúncia formulada. Diz na descrição dos fatos: em uma reunião ocorrida no Hotel Unique, em 24 de março, é descrita uma estratégia por parte do senador para, junto com outros partidos, buscarem obstacularizar o curso das investigações. Conclui esse trecho dizendo: plano tático na seara administrativa para escolher delegados da Polícia Federal para conduzir os inquéritos, com vista a assegurar a impunidade de determinadas autoridades políticas investigadas na Operação Lava Jato, é a descrição. Sobre esses fatos que cabe a nós, já concluo, senhor presidente, sobre esses fatos que cabe a nós debruçar e decidir. E os fatos levaram 3 ministros do Supremo a entender que era necessário a tomada das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, suspendendo o mandato do senador. E coube ao Supremo depois chancelar essa decisão agora, para nós, no meu entender, em uma única votação. Nesta votação que teremos que travar no dia de hoje. É sobre esses fatos. Ninguém está acima da lei, na ordem jurídica, na ordem constitucional. Me associo àqueles que aqui levantaram o texto da Constituição e também levanto. Levanto para dizer que toda vez que houver ameaça a direito no texto dessa Constituição, deve-se recorrer àquela instituição que compete interpretar a Constituição. E no nosso ordenamento constitucional, essa instituição é a Suprema Corte. Concluindo, presidente. Levanto para dizer que toda vez que houver ameaça ao que está aqui na Constituição, cabe recorrer à instância que compete interpretar a Constituição. E essa instituição é o Supremo Tribunal Federal, seja para o que for. Seja, inclusive, para assegurar o que está esculpido no texto da Constituição, que não poderia ter controvérsia, porque foi, inclusive, votado por nós, de que o voto nessa matéria e em todas as matérias, em regra, com exceção da designação de autoridades, deve ser um voto aberto e nunca um voto secreto. Se houver dúvida na interpretação disso, cabe ao Supremo a interpretação correta disso. Cabe a interpretação desse dispositivo e cabe a nós agora delegados pelo intérprete da Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal, atuar, decidir à luz disso. Se nós decidirmos diferente da turma do Supremo Tribunal Federal, vamos estar também ofendendo um outro princípio. Porque tem aqueles cidadãos que sofrem decisão judicial e não terão a prerrogativa que nós parlamentares temos de buscar um acolhimento para revogar essa decisão judicial na nossa Casa Legislativa. Portanto, o que se pede é também dar cabo ao cumprimento do caput do artigo 5º da Constituição, de que todos são de fato iguais perante a lei. A decisão da turma do Supremo, a partir de uma denúncia do Procurador-Geral da República, é com base nesses autos, é com base nesse material probatório, é com base em uma denúncia gravíssima, e não se trata aqui de prisão de algum senador, mas se trata aqui concretamente de uma medida para impedir
de uma medida para garantir o processo investigatório. E concluo. Para garantir o processo investigatório, uma medida para assegurar que a investigação tenha curso e que o próprio senador possa exercer no judiciário o seu direito de defesa e que não seja exercido o poder de senador para que uma investigação seja interrompida, uma investigação seja suspensa. É isso que está aqui a ser analisado para nós. Portanto, no meu entender, não resta dúvidas que a decisão por parte de nós tem que ser de acordo com o princípio constitucional de que todos são iguais perante a lei. Se decidirmos diferente da turma do Supremo, nós estaremos criando nós aqui distinção entre cidadãos.